Fala, mulher empreendedora, estamos nós aqui em mais um episódio, Você Empreendedor, o nosso podcast, o podcast da empreendedora brasileira. Inventei isso agora e gostei. Gente, eu estou aqui hoje com uma empreendedora maravilhosa, como se eu trago a Nata aqui para vocês, né? Ela que é a fundadora da empresa Start, que trata sobre gerenciamento de carreira, empregabilidade. Ela também é mentora de carreira, né? Ou seja, se você hoje quer saber sobre mentoria de carreira, projeção do seu negócio, né? Como empregar com consciência, fazendo o correto, é a empresa dela que você vai procurar. Eu estou aqui com a Andréa Costa, certo? Falei o nome certo, né? Start, né? Exatamente, certíssimo. Coisa linda. Andréa, se apresenta pra gente, fala um pouquinho do seu trabalho e como nasceu a sua empresa Start. Por que empreender nessa área de empregabilidade? Inclusive, é uma área que a gente sempre recebe aqui no nosso podcast e outros canais que nós temos de dúvidas das mulheres, né, das empreendedoras na hora de empregar. Então, eu acho que vai ser muito útil aqui tudo que você tem para nos ensinar no dia de hoje. Sim, primeiramente eu quero agradecer muitíssimo, mais uma vez agradecer, Maiara, a oportunidade de eu estar aqui, da minha empresa estar aqui, né, com essa visibilidade maravilhosa que é o projeto. Me sinto muito privilegiada, muito obrigada mesmo. E como você falou, eu me chamo Andréa Costa e a minha empresa ela atua com mentoria de carreira, ou seja, ela atua no apoio, no suporte aos empreendedores, para quem trabalha com CLT, para quem às vezes está pensando em montar um negócio e deseja, né? Ela também atua no suporte com as empresas, com palestras, com treinamentos, com recrutamento e seleção. Ou seja, a Start ela está, né, no mercado de trabalho realmente para apoiar e enviar esse suporte de forma médio, a curto e longo prazo. Que incrível. Andréa, como que foi que você entrou nesse ramo de empregabilidade? Foi dada uma experiência pessoal que você teve? Que às vezes um negócio nasce, né, da experiência ruim que a gente teve. É verdade. Como que você iniciou? É o seu primeiro empreendimento? Você já empreendeu antes? Como que se deu o nascimento da empresária Andréa Costa? Então, foi incrível. Inclusive, essa rua onde nós estamos gravando aqui, onde se encontra o estúdio, é uma das ruas na qual eu já passei pela Light, porque eu trabalhava na Light, que é uma empresa de eletricidade, eu entregava as faturas. Então, eu andava em várias ruas de Duque de Caxias entregando as faturas. E essa rua, inclusive, é uma das ruas na qual eu passei, eu vivenciei. Então, quando eu cheguei aqui nessa rua, me veio, né, toda a lembrança da época da Light, né, bateu uma emoção muito forte, porque foi lá na Light que tudo começou, né? Então eu fui contratada para poder entregar essas faturas, para trabalhar, né, entregando as faturas de porta em porta. E aí teve um momento em que eu cheguei lá, um belo dia, eu comecei a observar o ambiente de trabalho, comecei a observar os meus colegas de trabalho, os colaboradores, a forma robotizada na qual eles viviam todos os dias ali. Ou seja, eles chegavam dentro do ambiente de trabalho, eles davam um bom dia, o supervisor estava aqui, eles entravam, davam um bom dia, mas tudo muito engessado. O bom dia era assim, olhando para frente, pegava a fatura, organizava toda a fatura, colocava na mochila e saía para a rua. E isso diariamente. Eu comecei a achar aquilo estranho, porque até então, no meu pensamento, bom dia, olhando para Maiara, bom dia, abrindo um sorriso, enfim. E aí, quando o meu supervisor chegou para falar comigo, na época o Márcio Fabiano, quero aqui mencionar o nome dele para agradecer também pela oportunidade da época. E aí ele chegou e falou comigo: Andréa, você está gostando do trabalho? Como é que está sendo para você? Eu tô adorando, Márcio, tá maravilhoso para mim. Só que eu tenho uma observação a fazer. Posso? Aí eu compartilhei com ele essa observação, que eu estava achando um ambiente muito engessado, as pessoas muito engessadas, muito robotizadas, né? Elas não se desenvolviam, tinha colaboradores ali com 10 anos de Light e não tinha nenhum tipo de desenvolvimento, não realizavam cursos, não pensavam em crescer e se desenvolver na carreira deles. E aí eu falei com ele, eu tive uma ideia de montar uma roda de bate-papo com alguns temas de relevância, temas para desenvolver mesmo o crescimento, a maturidade, essa visão, para que eles consigam ter uma visão maior deles mesmos, do talento que eles têm, da potência que eles têm profissional.
Aí ele super amou a ideia, falou, você tem carta branca, você pode realizar sim essa roda de bate-papo uma vez na semana e você pode trazer os temas. E é assim que começou. Projeto Start, até então era um projeto, aí eu criei um nome, Projeto Start, porque Start, impulsão, início. E aí nós começamos assim, dessa forma. E isso foi no seu anterior trabalho? Isso, na Light. Foi ali que tudo começou. Deus, eu tenho certeza que foi Deus que me inspirou. Deus me fez ver de uma forma ampla, né? Me trouxe essa observação maior e ali começou. E ali eu comecei a palestrar, comecei a treinar, palestrar os meus colegas de trabalho, os colaboradores, e assim começou a ganhar cada vez mais proporção. E aí foi parar em outros setores também, outros setores da Light começaram, né, a perceber que estava acontecendo algo muito bacana através do meu trabalho, e aí foi se desenvolvendo cada vez mais, chegou aos ouvidos do presidente da Light. Eu fui chamada diversas vezes pela superintendente, pelo presidente, para poder conhecer melhor o projeto. E foi ganhando cada vez mais força, até que um dia, né, realmente eu precisei fazer a transição de carreira, porque eu estava completamente apaixonada pelo que eu estava fazendo, que era impulsionar, né, os colaboradores, era realmente trazer essa ênfase para eles, esse despertar profissional. E aí eu precisei fazer a transição de carreira, que era tirar a Start dali, daquelas quatro paredes e levar a Start para fora, para poder criar realmente uma empresa. E assim eu fiz, né? Conversei com o meu ex-gestor, ele falou, eu já sabia que isso ia acontecer, porque no dia que eu te contratei, eu vi muito talento, muito potencial em você, eu sabia que a sua passagem da Light seria, né, uma passagem curta, mas que realmente você iria crescer muito. E assim eu levei o projeto Start para fora, e aí comecei, né, a galgar, a fazer com que a Start se tornasse conhecida aqui fora. Não foi fácil, obviamente, porque até então, ali dentro da Light, ela era super conhecida. O meu trabalho era conhecido, a Andréia Costa era conhecida. Mas do lado de fora ninguém me conhecia, ninguém conhecia o meu trabalho. Então foi um trabalho realmente, né, de degrau, né, ali procurando, me desenvolvendo cada vez mais, estudando. Fui fazer a faculdade de RH, que até então eu não tinha ainda. Então, comecei a fazer a faculdade, comecei realmente a me desenvolver cada vez mais, aperfeiçoar, fazer cursos. Fui para dentro do LinkedIn, que é uma das maiores plataformas que existe hoje profissional, e que a Start está lá com 50 mil conexões. Hoje a Start tem 50 mil conexões, 50 mil seguidores dentro dessa plataforma, que é uma plataforma tão visível, que ajuda muito os profissionais, e foi assim que começou. Então, assim, foi dentro da Light, né, dentro de uma oportunidade que eu tive, e ali eu consegui me desenvolver, consegui, né, ter essa visão ampla, e foi assim que nasceu a Start. Uau, que incrível! E muito bacana porque você teve ali uma ideia de aperfeiçoar o trabalho que já existia, né, dentro da empresa que você atuava, e nasceu um negócio. Isso, né? Exatamente. Que interessante, que legal. Você teve essa ideia dentro da empresa ali que você já trabalhava, né? Foi algo que você fez ali para agregar, para melhorar o ambiente em que você já trabalhava, o que mostra que você tinha uma preocupação em servir a excelência, né, Andréia? Porque eu costumo dizer que a excelência, ela não está nas coisas ou no trabalho, ela está nas pessoas. E isso é manifesto no que a gente faz, no que a gente produz, né? E você, entregando excelência ali, no seu emprego, você enxergou que isso era muito maior do que você até imaginava no início, né? Como que foi para você transicionar de um emprego fixo, que tinha ali o seu pagamento certinho, tudo certo, aquela segurança, né? Como que foi para você identificar, olha, eu já fiz aqui, querendo ou não querendo, eu já tenho um negócio na minha mão. É tempo de eu me lançar e fazer esse negócio acontecer fora daqui, né? Acreditar que esse negócio pode ser muito maior do que o que ele já é aqui. Como que foi esse processo para você de largar o certo, né? Supostamente certo, por esse duvidoso e desconhecido? Sim. Como é que foi isso para você? Amo essa pergunta, porque é uma pergunta realmente assim que todas as empreendedoras, elas vivenciam. Então não foi fácil, óbvio que não foi, porque, como você mencionou, eu estava segura, CLT, salário fixo
certinho, vale transporte, ticket refeição, plano de saúde. E trabalhando num bom lugar, né? Sim, uma empresa de relevância, muito conhecida. E plano de saúde, enfim, todos os benefícios que você possa imaginar, a empresa sempre ofereceu. E não foi fácil, porque eu saí de lá, né, obviamente, com a rescisão, com o valor da rescisão, só que sabe que acaba. Dinheiro, Sim. se você não desenvolver, vai acabar, não tem como. Foi desafioso a parte financeira, porque a parte, né, da convicção do que realmente eu iria vivenciar no sentido de eu vou começar a empreender, em nenhum momento eu tive dúvida, porque eu sabia aquilo que Deus já tinha guardado no meu coração. Então, eu tinha algo muito convicto dentro de mim. Deus, ele me direcionou, Deus, ele me inspirou, porque eu tenho plena convicção que foi totalmente inspiração de Deus. Deus, ele fez com que eu olhasse, tivesse esse olhar voltado realmente para aquele ambiente, para aquelas pessoas sedentas, porque os colaboradores lá eram sedentos de aprendizado, de impulsionamento, de ter uma pessoa com que, né, visse eles, né, vejo o valor em você, eu vejo o potencial, eu vejo que você pode muito mais, eu vejo que você pode crescer, de se desenvolver muito mais. Então, eles tinham sede disso, desse olhar, né, de uma pessoa que olhasse eles dessa forma e impulsionasse. Nesse sentido, eu nunca tive nenhum medo, nenhum receio. Agora, o financeiro foi bem desafioso, né? Para poder sustentar a casa do zero, né? Eu tendo que organizar o único dinheiro que eu tinha da rescisão para poder me desenvolver, investir em cursos, e sustentar a casa. Então, realmente foi bem desafioso. Mas eu tinha, né, uma promessa. Eu tinha algo da parte de Deus, muito convicto, muito certo, que Deus estava me entregando aquilo. E que iria acontecer, que Deus iria me sustentar. Obviamente que eu não iria ficar de braço cruzado, claro. Tá, gente? Quando eu digo sustentar, não é isso. É a forma como você sabe que Deus está com você. Você vai fazer, você vai caminhar, mas sabendo que Deus, ele vai te garantir. E foi o que aconteceu. Em todo o tempo, em todo investimento que eu precisei fazer para poder aprender cada vez mais, me aperfeiçoar, Deus estava comigo, nada faltou. Tanto vida pessoal, quanto os investimentos profissionais, nada faltou. Sempre tinha um escape, sempre tinha uma solução, o dinheiro chegava. Foi dessa forma. É muito bacana você falar isso, André, porque todo empreendimento vai demandar de um passo de fé. É verdade. Independente da sua religião, todo empreendimento, se você quem começar um empreendimento, você vai precisar ter fé, porque você vai abandonar o seguro, supostamente seguro, que a gente sabe que seguro mesmo não tem nada, né? É verdade. Por aquele novo e desconhecido. Esse foi um período, André, que você se viu ali, olha, tenho essa reserva, não tenho mais um emprego fixo, mas sei muito claramente o que eu sou capaz de fazer e o que eu proporciono, né? Como que você iniciou? Você começou a divulgar o seu trabalho para as empresas? Teve alguém que te ajudou nesse processo? Você identificou que você precisava estudar sobre essa área que você já tinha se lançado, né? Sim. Que você foi descobrir se lançando. Como é que foi esse processo até que você conseguisse enxergar de fato a sua empresa montada, com clientes, com pessoas que estavam procurando, desejando o seu serviço? Então, quando eu iniciei essa parte de investir cada vez mais no conhecimento, eu descobri que o LinkedIn seria uma grande arma, né? Uma grande ferramenta para poder eu adentrar. Então, eu comecei a estudar, fui fazer um curso específico com a Cleia Soares, né, uma profissional assim, de excelência, que entende muito do assunto, entende muito de mentoria, de LinkedIn. Eu me matriculei num curso da Cleia Soares para poder realmente aprender sobre o LinkedIn, para poder entrar lá dentro. Então, eu fiquei 3 meses com ela, aprendendo tudo que você possa imaginar da plataforma, desde como logar, como se posicionar, todos os sentidos. E foi dessa forma que eu consegui, né, entrar dentro do LinkedIn. E ali eu comecei a propagar o meu trabalho, comecei a criar artes, comecei a criar divulgações através do curso, né, que eu tinha feito com ela. Então, o curso, ele me ensinou o passo a passo, realmente, para eu poder entrar lá dentro e começar a ganhar visibilidade. Ela me deu 3 meses. Ela falou: Andréia, em 3 meses você vai ter esse retorno. Dito e feito. Mas era de domingo a domingo. Eu estava dentro do LinkedIn de domingo a domingo nesse início.
todos os dias eu precisava estar lá, divulgando o meu trabalho, visualizando os profissionais, criando network, realizando todo o passo a passo até que eu me tornasse conhecida, até que os meus serviços se tornassem visíveis. Ou seja, constância, algo que eu ensino muito dentro da Start. Fé e constância. O profissional ele precisa manter isso. Faça sol, faça chuva, caia névoa, caia tempestade. Não pode desfocar. Isso é difícil, né? Porque é aquilo. Eu acho muito interessante como que a gente, às vezes, entrega o nosso melhor para, às vezes, o nosso empregador. Não que isso seja errado, né? Mas, às vezes, quantas vezes, né, você que está nos assistindo aí, já foi trabalhar passando mal, já foi trabalhar chorando dentro do ônibus, né? Com dor de cabeça, com dor de barriga, foi ali porque você tinha na sua cabeça, olha, se eu não for hoje, eu vou ser descontado, ou enfim, coisas podem acontecer. Mas às vezes a pessoa ela tá ela quer começar um negócio e a gente não vai ter facilidade. Exatamente. E a constância ela precisa ser a mesma coisa, como você disse, faça chuva, faça sol, ainda que você não tenha a ideia de que eu vou ser descontado, eu vou deixar de ganhar, porque é um dia que eu estou deixando de investir no meu negócio, eu estou deixando de divulgar o meu negócio, eu estou deixando de aprender. Mas ter essa disciplina, como você disse, é fundamental para que as coisas deem certo, né? Exatamente. Seja no início, seja em que passo do seu empreendimento você esteja, em que fase do seu empreendimento você esteja, a constância com certeza é fundamental. E você foi que foi. Sim. E aí, Andréia, você foi se especializando nessa área, né? Como uma mentora nessa área de empregabilidade, de conectar, né? Hoje o que você faz é conectar empresas a pessoas que desejam trabalhar, né? Que têm o perfil para trabalhar nessa empresa, certo? Exato. Como que você, depois dessa transição, né? Que ela aconteceu e tudo mais, hoje como que funciona? Explica um pouquinho pra gente de como que funciona, por exemplo, hoje se você tem alguém que está nos assistindo, uma empreendedora que tem essa dificuldade, ela tem lá um negócio e ela quer angariar ali uma mão de obra especializada para aquilo que ela faz. Não é fácil porque a gente sempre fala de alguns erros aqui comuns que as empreendedoras cometem. Um deles é, por exemplo, a pessoa que contrata ali alguém que está precisando, que ela conhece, né? Sim. Contrata um amigo, ou às vezes até alguém da família, e às vezes dá muito certo, mas às vezes é um caos total, né? Sim. E eu acredito que contratar uma empresa que seja especializada nisso possa evitar, né? Exatamente. Muitas dores de cabeça. Hoje, como que funciona a sua empresa proporcionando esse serviço e o que é essencial de essa empresa, essa empreendedora que está buscando esse serviço, e o que é importante de eles saber para não cometer erros? Então, hoje, se uma empreendedora, por exemplo, ela tem a necessidade de realização de recrutamento, a Start ela oferece. Eu quero contratar funcionários para minha empresa, Andréia. Então, nós vamos realizar um mapeamento dentro dessa empresa, dentro do negócio dela, e nós vamos direcionar ela com algumas perguntas, para a gente poder ter uma ideia ali das estratégias, né, de candidatos que nós vamos realmente estar ali indo atrás. E aí a gente realiza a captação desses candidatos, né? A gente faz a captação ali do currículo, faz a análise do currículo, faz as entrevistas e envia para esse negócio, envia para esse empresário. Então, todo esse trabalho hoje é feito por vocês. Exatamente. Tem todo um processo. Essa identificação de perfil, a entrega desse suposto candidato para essa empresa, o que facilita muita coisa, né? Exatamente. E como que você foi criando? Porque eu imagino que desde lá da Light, né, você foi criando esse olhar clínico para as pessoas, né? Já houve algum momento que você identificou que a pessoa estava ali galgando algo que não tinha nada a ver com ela e você pode dizer, olha... Porque Sim. às vezes a pessoa tem um talento e um perfil incrível, promissor, inclusive, sim, mas ela está ali numa situação, e às vezes a vida mesmo leva a gente para esse lugar, né? De estar buscando coisas que não tem nada a ver com a gente. É verdade. Você consegue ter essa liberdade de, às vezes, conversar com pessoas ali nesse sentido? Sim. Hoje, assim, graças a Deus, né, o DNA da Start, porque é o meu DNA, ele é muito humanizado desde sempre. Então, hoje, a minha empresa ela não visa apenas enriquecer,
sabe? Eu quero me tornar muito rica, ter muito dinheiro com os serviços que eu ofereço às pessoas. Não é sobre isso, né? Nós temos ali uma visão, nós temos realmente um pilar, né? Então, a gente traz essa parte humanizada, a gente traz essa parte de escutar, primeiramente, esse profissional, entender um pouco mais, né, a trajetória profissional dele, seja ele um empreendedor, seja ele, né, um profissional dentro do CLT, seja uma empresa mesmo, né, porque eu quero contratar um serviço de recrutamento e seleção, eu quero contratar um treinamento, uma palestra para desenvolver os meus profissionais. Então, primeiramente, a gente pega essa parte humanizada, né, de escuta ativa mesmo, para entender quais são as suas necessidades, quais são as carências profissionais, quais são os anseios, e a partir daí a gente entra com a técnica, né? Então, a Start, ela não oferece apenas a técnica em si, mas ela realmente trabalha com a parte humanizada, né, a parte de escuta ativa. A gente trabalha também com uma parte emocional também. Nós temos um serviço que separa também essa parte emocional, porque muitas das vezes o profissional ele chega, né, realmente com o emocional abalado, né, devido a várias circunstâncias, a vários cenários. Esse empreendedor, muitas das vezes, ele está afetado emocionalmente. Então, a gente entende que funciona como uma engrenagem. Não adianta você, né, buscar ali pela excelência o tempo todo do profissional se o seu emocional não está em equilíbrio. Então, a gente precisa, primeiro, tratar isso, colocar em ordem as suas emoções. Você precisa buscar o autoconhecimento, né, buscar tudo isso dentro de você, para que aí sim você consiga aplicar. Porque sim, muitas das vezes, se você atropela e já vai entregando as técnicas, esse empreendedor, esse profissional, ele não vai conseguir realmente colocar em prática as técnicas, porque o interior dele não está preparado. Ele não está ali, né, com as emoções dele em equilíbrio. Então, a gente primeiro pega essa parte emocional mesmo, essa parte humanizada mesmo do serviço e entrega. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa ela já tomou vários nãos, né? Sim. Ela está buscando ali um sustento, enfim, e às vezes se candidata para coisas totalmente aleatórias, porque é a necessidade, né? A gente sabe que quando a gente lida ali com o ser humano na sua essência, independente do que a gente faz, a gente percebe que tem muito mais coisas envolvidas, né? É verdade. Eu percebo que hoje em dia, Andréia, a gente tem uma gama de pessoas muito qualificada, mas que tem dificuldade, ainda assim, mesmo tendo uma alta qualificação, tendo especialização, faculdade, pós-graduação, uma dificuldade muito grande de que essas pessoas se aloquem ao mercado, encontrem oportunidades boas para elas e tenham um retorno. Você enxerga que isso é o porquê? Porque, assim, eu conheço muitas pessoas brilhantes, né? Mas que não encontram oportunidades tão brilhantes quanto elas merecem, né? A que você atribui essa questão? O mercado hoje para contratação, ele mudou no decorrer dos anos? As pessoas não, existem outros aspectos, né, que são tão importantes quanto a qualificação e que às vezes não são tão valorizados pelas pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Porque talvez alguém esteja nos assistindo, não é empreendedor, né, mas é uma pessoa que às vezes já tomou vários nãos, mas ela tem uma qualificação, ela é uma pessoa que estuda, que se atualiza, que se preocupa, que está bem apresentada, mas que ela não consegue boas oportunidades. Sim. Então, tem os dois lados da moeda nessa pergunta que você está me fazendo, né? Existem uma porcentagem de profissionais que não estão bem qualificados. Isso é fato. A gente trabalha com recrutamento e seleção, então eu lido com currículos, né, diariamente, lido com candidatos diariamente. A gente percebe a pouca qualificação, infelizmente, né? Mas existe também essa porcentagem, como você mencionou, de pessoas que estão qualificadas sim, que têm formações, que têm N qualificações, têm mestrado, têm pós, enfim, mas ainda assim não estão conseguindo. Então, o que eu vejo é o diferencial para essa classe de profissionais que não estão conseguindo. Porque no meio dessa multidão aí de profissionais querendo a mesma vaga que a Maiara, por exemplo, você precisa construir o seu diferencial. Existe uma vaga, vamos dar um exemplo aqui, existe uma vaga para engenharia, porque as vagas agora estão assim também, você não vai encontrar 20 vagas, você vai encontrar 1, 2, 3 vagas. O percentual de vagas tem diminuído bastante.
uma vaga para engenharia para 1.000 candidatos, 1.000 profissionais que se inscreveram nessa vaga. Então, assim, se você não for esse diferencial, se você não tiver estratégia no seu currículo, se você não tiver um currículo bem montado, um LinkedIn assertivo, uma boa comunicação, um bom posicionamento, carta de apresentação, tudo isso é um grande diferencial no meio desses 999 profissionais que também estão inscritos. Então, a gente vê dessa forma. É estratégia, é diferencial, é você buscar ser diferente, como empreendedora também. No meu negócio, existe muitas mentoras de carreira, existe várias profissionais que fazem o mesmo que a Start faz, mas eu criei o meu diferencial, eu tenho um diferencial. Hoje, se você chegar na Start, a Start não é como a empresa X e Y no mesmo negócio. A Start, ela tem um diferencial dela, ela tem algo que foi criado e desenvolvido por mim, que faz com que você venha até a minha empresa, se apaixone e fique na minha empresa. Então, é sobre isso, é sobre você criar o seu diferencial, seja empreendendo, seja dentro de um CLT, seja, eu tô com um negócio ainda pequenininho, começando, não importa, crie o seu diferencial. Ah, mas porque tem várias fazendo o mesmo que eu. Ok, bacana, existe espaço para todas, mas o que vai realmente fazer com que você aí, né, potencialize, se torne visível é o diferencial. E aí, dentro do... O que é ter um diferencial? Existem várias formas para a gente poder organizar uma estratégia para poder fazer com que isso realmente se torne visível. Então, é pegar um caderninho, uma caneta e começar realmente a escrever ali o que eu poderia ter no meu negócio de diferente. E, às vezes, né, essa pessoa até tem esse diferencial, mas ela não sabe como comunicar. Exatamente. Porque isso é muito importante também, né? Exatamente. Não só aquela pessoa que está buscando ali uma oportunidade, ou a empresa que a empresária deseja ali que aquela empresa expanda, enfim, vá para outros ramos, enfim. Às vezes você já até tem esse potencial escondido ali, ou coisas que você não sabe, mas que só você entrega, porque o mercado não entrega, mas talvez você não esteja comunicando isso. Exatamente. Né? A gente recebe algumas empreendedoras aqui no podcast e às vezes elas falam muito sobre isso. Olha, isso era algo que eu já fazia. Uhum. Eu já sempre fiz assim, só que a partir do momento que você não informa, não divulga que essa é a sua entrega, as pessoas não vão saber qual é o seu diferencial, né? Exatamente. Não é necessário apenas ser excelente, mas que as pessoas saibam que você é excelente. É difícil hoje em dia, né, gente? Porque tudo... A gente fala aqui muito sobre as redes sociais também, que hoje, querendo ou não, você pode gostar, você pode não gostar, você pode querer que fosse diferente, mas a verdade é que hoje em dia, né, essa exposição ou estar conectada, como você disse, ao LinkedIn, a canais específicos que levam, que são um ponto de encontro ali entre o empregador e aquela pessoa que está buscando oportunidade. É tão importante quanto, às vezes, a qualificação, né? Você estar no lugar certo, com a estratégia certa, com a orientação correta para você marcar o teu gol. Exatamente. Né? Exatamente. E é isso que buscar ajuda é importante, porque hoje nós, falando sobre mentoria de carreira, essa é uma área relativamente nova, né, Andréia, no mercado, porque sempre se precisou dessa ajuda, mas era sempre algum tio, um pai, um primo, olha, faz esse currículo aqui para mim, poxa, como é que eu faço e tal, mas a gente percebe que a profissionalização disso, isso ser visto hoje como um negócio facilitou a vida de muita gente, né? Muito. Porque aquilo que antes era algo ali, uma ajuda, e que às vezes nem era a melhor ajuda, né? Porque era feito ali na base da boa vontade. É verdade. Hoje encontrou algo mais estruturado, encorpado e que pode servir as pessoas dessa maneira, né? E que é, sim, um modelo de negócio que é muito necessário nos nossos dias. Muito, né? muito. E como facilita a vida de um empregado, de um empresário ter disponível esse serviço, né? Hoje, como que você atua quando esse empregador ele chega com a necessidade, com o perfil para você, né?
hoje você já tem canais fixos nos quais você busca essa pessoa, certo? Sim. Quão importante hoje, Andréia, é essa apresentação de diferenciais e também de imagem, né? Porque sempre que a gente fala aqui sobre empregabilidade, isso é algo que às vezes as pessoas têm um pouco de constrangimento de falar, mas que é muito importante. Sim. Assim como para o empreendedor, você é a cara do seu negócio, também se quer ver isso em quem busca uma oportunidade, né? Exatamente. E cada vez mais a gente foi relativizando essa questão de não é importante. Ou entraram várias outras pautas, como preconceito, e a gente misturou tudo isso num grande caldeirão, sendo que continua sendo muito importante, né? Quais orientações mais básicas, mas também mais importantes que você percebe que as pessoas não têm e que você dá para elas? Então, assim, existem diversos fatores, né? Eu vejo que um primeiro pilar aí é a mentalidade, né? Infelizmente, a gente ainda percebe, né, uma porcentagem de profissionais, e quando eu digo profissionais é no geral, tá, gente? Dentro do CLT, empreendendo, enfim, com a mentalidade fechada. Então, isso é um fator determinante, né? Nós precisamos rever a nossa mentalidade, ter uma mentalidade, desenvolver, né? Uma mentalidade aí aberta, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade que evolui, porque nós somos seres para evoluir, não somos seres para poder ficar ali paralisados no mesmo lugar. E aí, com esse contato, a gente acaba percebendo isso, né? Com pensamentos errôneos, né? Com certos hábitos, certas comunicações que não vão levar esse profissional, essa empreendedora realmente a ganhar visibilidade, a ganhar realmente aí a relevância dentro do mercado de trabalho. Então, o primeiro pilar é a mentalidade. Você precisa, né, estar aberto ao novo, estar aberto aos ensinamentos da Start. Porque todo o direcionamento que a Start ela repassa para esse profissional, para essa empreendedora, para esse empresário, é necessário que ele esteja realmente aberto para poder absorver e aplicar. Porque é o que eu digo, você vai investir em algo que você precisa, em primeiro lugar, acreditar. Claro. E estar aberto para poder aplicar, absorver e aplicar. Porque você vai investir, se você não quiser, não tomar essa decisão de aplicar, você vai investir, só vai investir e acabou. Não vai ter retorno daquilo. Não vai ter ali, retorno, né? Exatamente. Você mesmo não vai conseguir ver os resultados. Então, pensou em contratar a Start para o seu negócio, para impulsionar o seu negócio, empreendedora. Pensou na Start para poder te ajudar a se recolocar no mercado de trabalho. Pensou na Start para poder contratar recrutamento e seleção, palestras, para desenvolver o seu time. Em primeiro lugar, é novo, é algo novo. Então, eu preciso já ter mentalizado que eu vou receber algo novo e eu, em primeiro lugar, estar muito motivado a isso. É porque o primeiro que precisa estar aberto ao novo é o empreendedor, né? Exatamente. Porque se ele não está aberto a isso, a sua equipe não vai estar, né? As pessoas que trabalham com ele também não. É uma parceria, Mayara. Eu sempre digo isso. É uma parceria entre a mentora e o mentorado. Então, nós caminhamos juntos, né? A Start, ela sempre vai realizar a parte dela, com muita excelência, com muita paixão por aquilo que eu faço, por aquilo que o meu time faz. Mas você também precisa estar. Você precisa estar motivada, você precisa estar, né, se desenvolvendo na constância. Aí, André, eu ainda não consigo, né, me desenvolver nisso aqui. É mais fácil falar, que a gente ajuda, a gente impulsiona, a gente envia materiais, a gente faz a consultoria, né, individual ali com aquele profissional, com aquela empreendedora. Mas o mais importante é ter em mente isso, né? Não é que você vai estar 100% pronto. Eu estou 100% pronta, 100%, né, motivado o tempo todo. A gente sabe que não é assim que funciona o nosso dia a dia, né? Nem tudo são rosas, tem dia que a gente vai acordar um pouco mais triste, de repente, um pouco mais assim, né, em dúvida, mas o mais importante é o que eu disse anteriormente, é você ter isso em mente, estar convicto daquilo que você deseja, né, daquilo que você sabe que você é. O autoconhecimento é muito importante também, a identidade é algo imprescindível. Se eu não me conheço, se eu não sei o valor que eu tenho, é muito complicado, porque eu acredito no seu talento, eu acredito no seu potencial. E você?
Você não acredita que você tem potencial, que você tem talento, que você pode se desenvolver muito numa carreira sólida, constante, você pode pisar em lugares altos, em lugares que você nunca imaginou? Se você não acredita, não adianta só eu acreditar. Eu tô ali te impulsionando, acreditando, te motivando, te entregando todas as técnicas, todas as ferramentas, te acolhendo, mas você, em primeiro lugar, empreendedora, você precisa ter isso em mente, você precisa acreditar em você, em primeiro lugar. Porque isso que você está dizendo é até bastante engraçado, André, porque pode ser a área que for que nós estivermos falando aqui. A gente já falou com várias empreendedoras de diversas áreas aqui, e isso é algo que se repete. Ou seja, a mentalidade de crescimento e de acreditar, né, no potencial é fundamental. É verdade. Para qualquer negócio dar certo. E se isso fosse simples, todo mundo tinha. É verdade. Né? Mas não é tão simples assim, porque por trás de toda empreendedora tem alguém com uma história. Exatamente. Que às vezes esconde dor, que às vezes esconde dificuldades, que às vezes esconde escassez, que às vezes esconde traumas. E quando você se dispõe a acreditar que o que você tem nas mãos é digno de investimento, de fé, de que você se dedique, de fato muda tudo. Né? Mas chegar a esse ponto não é simples, porque todo mundo, né, a gente olha para a grama do vizinho e dentro do âmbito que nós estamos falando de negócios, mais ainda, né? A gente sempre acha que a outra empresa, que o outro negócio, que o concorrente é melhor. É uma coisa, né? Ainda tem o Instagram todos os dias para esfregar na nossa cara para confirmar aquilo que a gente pensa que às vezes nem é. Às vezes aquela pessoa sabe se vender melhor do que você. Sim. Mas talvez o seu produto seja melhor do que o dela. Exatamente. Né? E sim, tem mercado para todo mundo, mas enquanto você não se posiciona como alguém que crê naquilo que você tem, é muito difícil de prosseguir. E isso parece ser óbvio, mas eu repito aqui porque em todas as empreendedoras com as quais falamos, em algum momento tiveram esse romper, né? De olha, eu não tenho nada que me favoreça, talvez, né? Como você ali decidiu acreditar, olha, não tem nada que me favorece. O que me favoreceria, talvez, seria continuar no meu trabalho, porque eu tenho meu salário certo, tenho os meus benefícios, tenho a minha rotina, sair daqui, glória a Deus, não preciso dar satisfação para ninguém. Mas foi você enxergar que aquilo que você tinha nas mãos tinha valor. Né? Era digno de investimento, era digno de que você acreditasse. Só que chegar a esse ponto não é fácil. E muitas que estão nos ouvindo, às vezes já tem um negócio nas mãos, já tem uma ideia na mente, não busca ajuda, não muda a mentalidade, às vezes fica estagnado. Né? Exatamente. E às vezes até já tem um negócio, mas a empresa não cresce porque a pessoa permanece naqueles mesmos moldes antigos, né? E eu tenho percebido, gente, estamos em 2026, né? E nós fomos a geração, né, André, que viu a internet se desenvolver, né? Porque nós fomos a geração que viu o Wi-Fi se tornar popular, Sim. que vimos os nossos pais, os nossos avós ter telefone, só quem era família rica que tinha telefone. Exatamente. Né? Estou me sentindo velha falando isso aqui para vocês. Mas é isso, nós somos essa geração. E a mesma geração que hoje vê o Instagram sendo um instrumento de trabalho. Exatamente. Né? Porque já foi o tempo que o Instagram era um instrumento de entretenimento. Ele é uma ferramenta de trabalho, de negócios. Então, nós fomos a geração que vimos tudo isso acontecer. Se você, empreendedora que está nos ouvindo, não se permitir mudar a sua mentalidade, não só sobre negócio, mas sobre visão de vida, é muito difícil de avançar. Exatamente, né? Muito difícil. A sua empresa, hoje, André, ela tem uma área específica em que ela atua mais? Alguma ramificação em que vocês sejam expert nessa área? Como que vocês atuam hoje no mercado? Então, hoje nós somos conhecidos, graças a Deus, no segmento offshore, né? É onde nós temos ali realmente uma grande relevância. Não porque nós buscamos, mas porque os profissionais, né, realmente buscaram a Start e realmente nomearam aí a Start, né, como uma empresa realmente aí relevante dentro do mercado offshore. Mas a gente atende todas as áreas, tá? Todas as áreas. O onshore, que são os serviços na terra, e o offshore, que é voltado realmente para embarque.
Então, hoje a gente trabalha com muito embarcado. E como que eu acho bastante interessante você falar isso, André, porque você começou do zero. Sim. E hoje você é referência numa área. Como que você foi trabalhando e galgando espaço nessa área? Foi algo que você planejou ser essa área? Foi algo que, tipo, foi um presente de Deus mesmo porque vocês foram entregando excelência e aí isso aconteceu? Por que eu digo isso? Porque todo crescimento, eu considero, ele nunca é uma coincidência. Sim. Né? Ele é sempre intencional. Ele pode se dar maior ou menor do que aquilo que você espera, mas nunca é uma coincidência. Todo crescimento é consequência de trabalho. Sim. Como vocês galgaram espaço especificamente nessa área, que inclusive é uma área muito promissora e muito desejada por muitos profissionais. Muito. E muito competitiva também. Por isso que eu vou voltar aqui a repetir sobre o diferencial. Isso seja você empreendedora, você profissional dentro do CLT, é o diferencial. É uma área realmente que muitas pessoas buscam, né? Se você perguntar, quer trabalhar de quê? Quero trabalhar embarcado, quero trabalhar embarcada. Mas tá, ok, legal, parabéns, excelente, quer trabalhar embarcado. Mas o que você tem de diferencial para apresentar ao mercado de trabalho? Para você poder conquistar essa vaga do embarque? Ah, não tenho nada ainda. Aí é que tá. Então, aí vai a preparação do currículo, um bom currículo voltado para essa área específica, para esse segmento. O LinkedIn, ele precisa estar posicionado estrategicamente para você realmente ter a visibilidade ali, chamar a atenção dos recrutadores dentro do offshore. Ele precisa estar preenchido da forma correta, precisa criar os networks da forma correta, a carta de apresentação, a simulação de entrevista, que é um serviço que a gente trabalha também bastante, que é se preparar para as entrevistas, é algo muito importante, né? Então, assim, não tem como você avançar sem o preparo. Não tem como. Você precisa se preparar. Empreendedora, tem um negócio? Se prepare. Profissional do CLT, tem uma meta de um sonho de um cargo? Se prepare. É necessário o preparo. A gente começa assim do zero, mas a gente não vai... vocês não fazem milagre, né, André? Não. Ninguém trabalha com milagre. Só Deus trabalha com milagre. Exatamente. Milagre só Deus faz. O que a Start, né, ela realiza realmente é esse suporte com maior ênfase, esse acolhimento estratégico, humanizado e com as técnicas. Incrível. Andréia, muito interessante tudo que você está nos falando. O tempo, gente, voa aqui nesse estúdio. Vocês não estão entendendo. Passa muito, muito, muito rápido. Eu queria te agradecer a sua participação e queria que você mandasse um recadinho para as nossas empreendedoras que talvez estejam nesse problema, né? Porque toda empreendedora, quando começa um negócio, é igual você, né? Começou ali com a cara e com a coragem, com o sonho, mas normalmente começa fazendo tudo, né? É verdade. Ela é a contadora, ela é a atendente, ela é a modelo que foi contratada para poder divulgar o serviço, ela é tudo, ela é a agente de marketing. Mas com o tempo e o crescimento, você é obrigado a delegar, né? É uma outra dificuldade que a gente sempre fala aqui no nosso programa. E a gente percebe que existe um diferencial no sucesso em quem escolhe fazer isso o quanto antes, né? Delegar, chamar profissionais capacitados e assumir o seu lugar. Mas a gente percebe que isso também é um grande desafio, né? Para boa parte dos empreendedores, porque é difícil mesmo. Sim. Mas não é impossível e isso é uma chave para o crescimento muito importante. Queria que você falasse um pouquinho do que a sua empresa proporciona para as empreendedoras que de repente estejam precisando do seu serviço e como elas podem te encontrar, né? O seu @ no Instagram e tudo mais, para que elas não mais passem por esse problema. Com certeza. Então, você, empreendedora, que tem a necessidade de potencializar o seu negócio, você que está começando agora, você empreendedora que já está dentro aí do mercado de trabalho, já tem o seu negócio visível também, nós temos todos os tipos de serviço para aquela empreendedora que está iniciando, para aquela empreendedora que já está visível no mercado e deseja potencializar ainda mais, deseja organizar melhor as estratégias, enfim. A Start, ela está no Instagram com o @StartConquista. Você pode ir lá, se conectar conosco, seguir,
pode enviar mensagem no direct para mim, que eu atendo. Eu tenho, obviamente, a Start tem um time, tem outras pessoas também atendendo, mas eu também fico no atendimento. Eu tenho um imenso prazer, uma enorme paixão de estar sempre falando, sempre em contato com as pessoas realmente. Eu não abro mão disso, só mesmo às vezes quando a gente realmente não consegue por conta da agenda, mas fora isso eu tenho um enorme prazer mesmo, uma enorme satisfação, e vocês podem encontrar a Start lá, Andréia Costa. E no LinkedIn também. Não pensem que o LinkedIn é algo só para quem está dentro do CLT, não. Você, empreendedora, você não só pode, mas como você deve também ter o LinkedIn dentro da carreira de vocês, tá? Baixar lá no Play Store, e aí as demais sequências vocês podem chamar a Start para poder estar auxiliando vocês a montar o negócio de vocês no perfil do LinkedIn, porque é uma grande ferramenta, tá? Ali a gente lida com diversas pessoas, diversos empresários fora do país, é muita gente. Hoje a Start também atende muitos profissionais fora também do Brasil, então assim, é uma rede assim de bilhões de profissionais, o network é incrível. Então você, empreendedora, você deve também ter uma página do seu negócio no LinkedIn. E a Mayara falou sobre o começar, o fazer tudo ao mesmo tempo. A gente sabe que é assim que funciona mesmo, né? É um cenário real. Comigo não foi diferente. Lá no início da minha carreira, era eu para tudo. Eu trabalhava de domingo a domingo, realmente, porque era a Andréia para tudo, para divulgar, para poder criar network, para tudo. A gente sabe que o início é assim, o início é desafioso, mas o mais importante vou mencionar novamente, faça sol, faça chuva, caia névoa, caia tempestade, aconteça o que acontecer, acorde de mau humor ou acorde muito bem, não perca o foco, mantenham-se firme naquilo que vocês sabem que Deus já gerou no coração de vocês, a convicção. Uma das maiores dificuldades nos dias de hoje são pessoas que têm muita dúvida. Em todas as áreas da vida, não sabem o que querem, tem muita dúvida. Às vezes a gente se depara com pessoas de 60 anos que ainda têm dúvida. E aí você olha, você medita, como assim? Então, assim, busque, né, realmente neutralizar essas dúvidas e se tornem convictas daquilo realmente que vocês desejam conquistar, né? Tracem uma meta, mantenham um foco, né, um olhar. O olhar de vocês precisa permanecer firme. Fé em Deus, obviamente, sempre. Devolvam tudo para Deus, né? Levem para Deus os sonhos, as metas, os anseios de vocês e permaneçam ali passo a passo em rumo a cada vez mais a conquista de vocês. Não desistam por nada, por nada. Vai ter dias bons, vão ter dias ruins, mas não desistam. Então, muito obrigada pelas suas palavras, André. Inclusive, esse detalhe sobre o LinkedIn era algo que eu não sabia. Olha que interessante, né? É tão muito importante para você, empreendedora, que tem aí a sua empresa, colocar a sua empresa, porque isso joga a sua empresa para cima, exatamente, né? Mas é algo bem interessante, que eu acredito que não seja do conhecimento de todo mundo, né? Mas você procura aí, Andréia, para saber mais sobre isso. Andréia, muito obrigada. Eu que agradeço. Deus te abençoe, Amém. O seu negócio. Amém. E tudo de bom para você. E foi maravilhoso receber você aqui no nosso programa hoje. Eu posso falar um pouquinho mais? Claro, claro. Eu trouxe um mimo para você da Start. Muito obrigada. Vários mimos, vários mimos da Start. O podcast trazendo retorno para esta apresentadora, não é mesmo? E eu quero também entregar para você e mostrar aqui para cada um empreendedor, cada uma empreendedora, esse mini e-book da Start, né, que fala sobre o desenvolvimento. São três pilares que eu desenvolvi. Esse e-book aqui é um dos primeiros. Foi um dos primeiros que eu lancei. E aí eu também quero trazer, né, para você também, te entregar e apresentar aqui para o pessoal, que também, se alguém desejar ter esses 3 pilares aqui, é só entrar em contato. A gente pode, inclusive, depois, eu comprometer na produção, a gente pode, inclusive, depois ver uma forma de colocar o link para quem quiser no nosso perfil e também no perfil lá do YouTube. Então, você
Depois o pessoal, Sim. na descrição aqui, a edição vai vir depois, né, gente? Isso aqui é ao vivo. Mas eles vão te informar como que você pode conseguir esse e-book. Muito obrigada, tá, Isso, André? eu que Com certeza vai agradeço. ajudar muita gente. Nossa, muito feliz de estar Deus aqui te com você. abençoe. Muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade em nos Amém. servir e em compartilhar tanto conhecimento com essas mulheres maravilhosas Eu que que estão agradeço. nos assistindo hoje. Um beijo. Você curte aqui esse episódio. Se você gostou, manda para sua amiga e se inscreve no nosso canal para esse conteúdo ser entregue para mais pessoas. Deus te abençoe. Até a próxima.